devidas considerações e aprofundamentos no que tange a essa parte, né, essa parte conceitual da matéria, tá? Então foi dito, né, no início da programação da aula, que a judicialização da política, né, ela não se confunde com ativismo judicial, tá? Então, tanto a judicialização quanto ao ativismo são técnicas diferentes uma das outras, tá? São questões bem diferentes uma das outras. A judicialização da política difere da, do ativismo judicial, tá? São situações completamente diferentes uma das outras, tá? São situações que não se confundem no sistema do direito brasileiro, ok? Bom, no que tange à judicialização da política, é uma decorrência natural da constitucionalização do direito. Então, isso aqui não vem a dizer que no modelo anterior à Constituição de 88 não havia normas constitucionais e, por sua vez, não havia a observância dessas normas. Isso aí não existe. Havia normas constitucionais, há normas constitucionais, há um sistema de observância dessas normas constitucionais, evidentemente, contudo, todavia, entretanto, doravante as informações aqui narradas, havia e há, e sempre houve, desde a Constituição Imperial, aliás, desde a Constituição Republicana de 1891, um sistema de controle de constitucionalidade, né, controle, inclusive, no seu modus operandi realizados pelo Supremo Tribunal Federal, ali no contexto, né, inicial difuso, passando aí pela evolução das discussões dos tribunais a chegar pontualmente no Supremo. E aí vai se envolvendo, vai se evoluindo com um modelo concentrado, certo? Então, isso aí na historiografia jurídica funcional, nós temos essas divisões. Então, inclusive, existe uma obra que é Atos e Constitucionais, uma obra de leitura obrigatória na graduação do direito, que expressa bem esse fenômeno, essa realidade jurídica. Então, dizer que a constitucionalização do direito inicia-se no sistema de prestigiar a Constituição a partir de 88 é um completo absurdo. A questão é que, a partir de 88, começam-se a surgir no Brasil teorias que reforçam o reconhecimento da força normativa do texto constitucional. Tá? Então, o texto constitucional passa a ter força normativa, um reconhecimento claro disso. Então, o que importa nessa sistemática é a judicialização da política. E para a gente entender esse fenômeno, nós temos que entender que a judicialização ela representa uma das dimensões que envolve a judicialização da vida social. Então, a judicialização da política é uma das dimensões da judicialização da vida social. Então, judicializar a vida social é indiscutivelmente tem como um dos seus braços, uma das suas referencialidades, a judicialização da política. Então, ocorre que o exame é dado a uma espécie de judicialização. Portanto, essa percepção que se inicia-se do exame da judicialização, ela envolve, portanto, uma setorização, como se estivermos aqui dividindo aqui em categorias, né? Ativismo judicial, né, estaria no sentido mais amplo dos termos, e a judicialização da política é uma das esferas de judicialização da vida social. Então, a judicialização da política significa uma transferência das decisões sobre direitos das instâncias que são políticas para as instâncias judiciárias, que incorpora, nesse sentido, métodos e procedimentos judiciais que visam, portanto, um sentido que anteriormente se dava nas instituições políticas. Então, a judicialização da política, ela vem a significar, significa que ocorre a transferência
das decisões sobre direitos das instâncias eminentemente políticas para a esfera do judiciário, tá? O que acaba por incorporar métodos e procedimentos judiciais pelas instâncias administrativas. Então, essa transferência da seria o contexto das discussões na esfera política para a esfera judiciária é indiscutivelmente o fenômeno da judicialização da política. Então, a judicialização da política está se referindo à revisão das decisões do executivo e do legislativo pelo judiciário, que acaba por se levar à frente dos poderes, né? Em síntese, envolve a revisão das decisões do executivo e do legislativo para o judiciário, o que resulta em elevar frente aos demais poderes. Então, essas discussões que antes seriam tipicamente resolvidas na esfera dos poderes passam para a esfera do poder judiciário. Então, esse fenômeno ele vai acabar, né, por lidar, por assim dizer, com questões circunstanciais históricas e políticas internacionais e acaba por desaguar em um contexto nacional. A gente pode identificar como fatores históricos, né, e internacionais a expansão do poder judiciário enquanto ao declínio do comunismo no leste europeu. Então, existem fatores históricos desse processo. Aliás, seria interessante eu colocar Aí, da judicialização você pode ficar da comigo política. no Twitter, o Então, Alex, quais seriam esses fatores históricos? Fatores históricos que vão desencadear a judicialização da política, né? Essa expansão, por assim dizer, é a expansão do poder judiciário frente ao declínio do comunismo no leste europeu, tá? Então, esse aqui seria europeu, europeu. Esse aqui seria um dos resultados desse processo pontual. Além desse fator, nós teremos também a crescente influência da jurisprudência e da ciência política norte-americana, tá? Que também vai somar com esses fatores. Então, outro fator histórico é, em si, a crescente influência da jurisprudência e da ciência política estadunidense. E, por fim, né, a democratização ou redemocratização, no Brasil, foi uma redemocratização de países da América Latina. Então, se te perguntarem quais seriam os fatores essencialmente estruturantes que desencadearam com a judicialização da política, o primeiro deles é a expansão do poder judiciário frente ao declínio do comunismo no leste europeu. Podemos colocar aqui como exemplo, né, a Alemanha, né, ocidental versus a Alemanha oriental, com a queda do Muro de Berlim. De Berlim teve
papel crucial, né? E aí, com o declínio da União Soviética, a Alemanha se ocidentaliza. Com o declínio da Alemanha, aliás, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Alemanha se ocidentaliza. A ocidentalização, também nós chamamos de ocidentalização da Alemanha, outros mais elementos agregativos. Tá ok? Então, essas seriam, portanto, de forma epistolar, as marcas que seriam, portanto, essa questão. Eu queria destacar aqui no nosso discurso a questão da democratização ou redemocratização, como no caso do Brasil, também no Chile também teve essa mesma questão, da América Latina, onde a presença do Poder Judiciário ele era forte, né? Tornou-se fortalecido nesses processos, inclusive com a questão das instâncias recursais. Então, as condições políticas quanto ao surgimento da judicialização na América Latina, nós temos aí, dentro desse processo, umas consequências naturais dessa judicialização da política. Essas consequências envolvem a democracia, né, a estabilização institucional, quanto a fortalecimento da democracia, da separação dos direitos políticos, né? Então, vamos colocar aqui desse processo, né? Então, como consequência natural, observação. Como consequência natural da judicialização da política, emerge o fortalecimento da democracia, da separação dos poderes. A gente não pode dizer que, no caso da América Latina, por exemplo, Brasil, posso falar pelo Brasil, a separação dos poderes, ela surge a partir de 88. A ideia de democracia surge a partir de 88. Não, negativo. Nós tivemos a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, que já trazia a previsão, né, nesse sentido da separação dos poderes. Por sinal, a Constituição Imperial de 1824 também trazia a separação dos poderes, só que uma visão em quatro blocos, né, quatro pilares. Havia o executivo, legislativo e judiciário, ao lado do poder moderador. Certo? Inclusive, nós já estudamos isso na parte inicial do curso. Então, a separação dos poderes, evidentemente, a questão da democracia. Temos também, como resultado dessa conjectura, a participação de juízes, né? A independência funcional de juízes, que se torna-se fortalecida nesses processos. A questão dos direitos políticos se torna-se, portanto, fortalecido também nesses processos. E dentro desse sentido lógico dos termos, né, a questão dos tribunais, né, os tribunais como última arena para discutir questões de natureza, de botar de conflitos de interesses partidários. Então, a arena política ela vai sair do jogo e vai entrar a arena judiciária para discutir, para redesenhar, para pôr, né, em xeque alguns pontos específicos de contendas políticas. A gente pode aqui pensar no exemplo clássico desses processos, por exemplo, o mandato de segurança impetrado pelo parlamentar quando ele identifica um vício de constitucionalidade formal dentro do due process of law, né, dentro do devido processo legal, no contexto do processo legislativo, melhor dizendo, quanto a um projeto de lei. Então, o parlamentar identifica que aquele projeto de lei ele tem um vício formal, ele tem um vício
na sua tramitação. E aí, evidentemente, nós temos legitimados, inclusive nós tivemos aí a Arthur Lira, né, questionando os legitimados, isso como uma reação, né, posso assim pensar, do efeito backlash, que nós vamos estudar também aqui no curso, que é esse efeito refratário, esse efeito de bloqueio do avanço da judicialização da política e do próprio ativismo judicial. Então, há forças, certo, no parlamento que demonstram conflitos disso aí. Agora, como é que se chega a essa realidade que é hoje? Essa realidade que é hoje tem uma obra que é de Oran Kishore, tá? Aí seria mais para o mundo acadêmico, não seria o caso de vocês, mas eu não acho que um dia vai cair essa obra em algum momento, tá? É um livro, né? Juristocracia, rumo à juristocracia. Esse livro que eu tenho, eu utilizo ele no meu mestrado, tá? Quando, inclusive, nas disciplinas em que eu leciono filosofia do direito e também direito constitucional, eu utilizo, evidentemente, essa obra, tá? Peraí, deixa eu tirar aqui que está aparecendo aqui. Bom, tá aqui, ó. Juristocracia, uma juristocracia. Deixa eu verificar aqui aqui, ó. Rumo à juristocracia, tá? Esse livro aqui. Esse aqui também tem, mas esse aqui para mim é um livro assim que é mais crítica do que contribuição, não gostei dele. Agora, Ram Hirschel, para quem não conhece, ele é um filósofo, justo filósofo canadense, certo? E ele tem grandes contribuições no que ele acredita, né, no que ele percebe. Inclusive, justocracia é um tema que nós vamos estudar aqui no nossas aulas, só que de uma forma bem superficial. Então, ele vai discutir pontualmente países como Canadá, África do Sul, Nova Zelândia, tá? Israel, que são do sistema do Common Law, mas aderiram gradativamente a um modelo civil law, não que houvesse uma mudança drástica quanto uma base epistemológica em si do seu ordenamento, mas na sua arte de se apresentar como sistema jurídico, esses países começaram a adotar, né, percepções, leituras que são próprios do modelo civil law. E dentro desse processo de adoção, há o fortalecimento das constituições desses países. A gente tem que também lembrar que houve uma grande mudança drástica, né, um questionamento drástico em Israel, que estava em processo de tornar gradativamente mais limitado a participação do judiciário em Israel, né, muito em razão de várias pautas que são contra as questões dos costumes, isso é tecnicamente chamado de pauta de costumes, né, que a direita mundial, né, aliás, a ultradireita, se aproxima muito, né? No Brasil não é diferente. E aí ele analisa, voltando aqui, ele analisa esses processos e identifica que houve, de certa maneira, uma espécie de acordo tácito, um acordo informal, de que as pautas políticas, as pautas sociais que envolvesse atrito contra os seus próprios eleitorados, fossem dados, né, como solução de continuidade para o judiciário. Então, de vez de os deputados, os senadores, baterem de frente contra o seu eleitorado, eles faziam aquela mídia combativa à oposição, mas a pauta de discussão judiciária estaria em estabilização. Isso fica muito claro quando não há o efeito backlash. Eu tenho um artigo científico já no processo de publicação que trata sobre isso também, que é o efeito, portanto, refratário. Exemplo disso é o marco legal, né, que foi também objeto aí de questionamento no âmbito do Supremo e tal, e aí o Congresso reagiu a este fato, né,
e outros mais recentes, em que o Congresso, né, em reação adversa, não concordando com esse acordo histórico das democracias, não foi aceitou esse processo. Então, o Hans Wiesel, ele não é o único a tratar sobre esse fenômeno, mas é o mais epistemologicamente falando, mais coerente na definição dos institutos, segundo os críticos. Tá? Então, é uma obra essencial, principalmente quem está no início do curso de Direito e está se formando. Para nossa proposta aqui da OAB, eu vou citar ela especificamente, posto envolver discussões de direito constitucional e também de filosofia do direito. Tá? Essa obra aqui eu não gostei muito, com todo respeito ao autor, porque pareceu mais críticas. Agora, essa obra aqui, que é a base mesmo do pensamento, inclusive isso aqui é brasileiro, né? Esse aqui já é Hélio Pinheiro Pinto, ele já traz uma visão também brasileira, mas ele traz uma visão mais sofisticada, mais técnica, tá? Ele trata, inclusive, dos dois temas. Então, é muito boa. E esse aqui, talvez, é a base de toda a construção. Só me engano, esse livro aqui, quando ele foi pensado, foi construído, foi 2002, 2009, não lembro agora especificamente. Então, o fenômeno da judicialização da política, ela não é um resultado de agora, é um resultado de tratos, é um resultado pontual que se propaga por anos e anos de constitucionalismo no mundo inteiro. Então, não é um caso somente isolado no Brasil. Tá? Nós podemos perceber que há uma raiz de influências de vários outros países, de vários momentos. Então, a gente pode pensar que a judicialização da política é uma expansão da democracia ocidental. Então, vamos colocar isso aqui como observação também. A judicialização da política expressa um, um aumento, né, um aumento considerável da democracia ocidental mundo afora. Então, por exemplo, a China, né, que é um país que, excetuando a Hong Kong, né, a China como um todo, ela é comunista. Então, como país comunista, ela não adota um modelo de judicialização da política. Existe um texto de artigo científico publicado pelo Programa de Pós-Graduação de Direito e Instituições de Ensino e Justiça, da qual eu sou parte do processo, na qualidade de discente, que tem um artigo que trata também da Rússia. Então, a Rússia, como comunista, a decisão do seu soberano, né, altera todos os parâmetros de decisões institucionais. Por quê? Porque a parcela do contexto político das decisões políticas não partem do parlamento e não partem dessa vocação de judicializar essas decisões políticas. Passa para um contexto do Putin, né, dos soberanos. E outros mais países também que são ditaduras. Então, pensar na judicialização da política é pensar numa democracia. Então, o efeito refratário desses processos culmina indiscutivelmente uma tirania, culmina indiscutivelmente um processo de quebra da separação dos poderes. Então, a ideia da judicialização é uma ideia pragmática do que mais conceitual. Então, ela surge num contexto muito mais pragmático do que um conceito, uma situação conceitual. Por que pragmático? Pragmatismo de prática, de um modelo que vai se aperfeiçoando ao longo da história, que vai se aperfeiçoando ao longo da tornar sofisticadas as instituições. Então, dando seguimento aqui, envolve uma, uma formação pragmática da consolidação dos países ocidentais democráticos após o declínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Eu não estou dizendo, olha que cuidado com o que eu estou falando, pô. Eu não estou dizendo aqui que a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, não sustentalizou, não deu sustentação, perdão, a questão pontual da judicialização. Não, eu estou ratificando que sim, porque tanto a judicialização da política quanto o ativismo, eles são fenômenos do neoconstitucionalismo. Né? Eles são fenômenos do neoconstitucionalismo. Tá? Portanto, pós-queda, né, do nazismo, fascismos e outros sistemas totalitários. Então, a gente pode pensar em um modelo próprio de judicialização da política no Japão, tá? Mas não no sentido literal igual ao Brasil. Coreia do Sul, eu posso pensar? Posso. Mas não posso dizer que é igual aos Estados Unidos, que é igual ao Brasil, que é igual à Alemanha. Lá tem suas particularidades. Mas vocês podem perceber que a arquitetura, a forma como se apresenta o judiciário na Coreia do Sul não tem nada a ver, não tem nenhuma parentesco, nenhuma proximidade ontológica quanto a forma como o judiciário na Coreia do Norte se apresenta, se é que há judiciário. Muito bem. Nesse contexto pontual, há alguma dúvida, pessoal? Que eu gostaria de prosseguir com outras mais informações importantes. Seguir. Pode seguir, né? Então, a gente pode entender nesse contexto que a judicialização não é um resultado de opção ideológica e metodológica dos tribunais. Ou seja, ela é pragmática, né? Ela decorre de um pragmatismo, pois decorre em si do próprio. Pessoal, eu escrevo muito rápido, tá? Então, aos poucos, eu vou corrigindo quando eu vou escrevendo, tá? Então, pois decorre em si da arquitetura institucional adotada nas nações democráticas e da própria escolha realizada pelos, pela conjuntura política da realidade social, além do, do desenho de separação dos poderes de cada país. Deixa eu ver. Logo, não há uma equação, mas para vocês eu escrevo muito rápido, equação exata quanto a um modelo padrão de judicialização da política. Muito embora haja uma base epistemológica fundada nas premissas supraindicadas. Então, se nós tivermos, portanto, uma mitigação da judicialização da política, nós estaríamos indo para modelos mais totalitários. Eu vou fazer aqui uma referenciação para vocês, para a gente entender um pouco isso. Então, eu vou colocar aqui o símbolo da justiça, logicamente depois eu vou os três poderes, a judiciário e praça, os três poderes. Vou fazer aqui um símbolo, que uma coisa assim que vai marcar bem a minha explicação. Aqui. Felizmente ela foi pintada, né? Esse aqui. Aqui, esse aqui também. Aqui. Tem um que tá melhor.
Aqui. Então, tá aqui, né? Então, quanto mais nós se aproximamos de valores democráticos, o que nós vamos ter, pessoal, é uma maior judicialização da política. Haverá maior judicialização da política. Ok? Isso é uma consequência já percebida na história, tá? Então, isso aqui é um fator real aqui. Quanto mais você aproxima de valores democráticos, haverá maior judicialização da política. A questão é que tem que ter um mínimo equilibrado desses processos para não virar uma juristocracia. Aí é outra história, outra questão a ser examinada aqui no meu livro, né? E também aqui com vocês, tá? Não sei se sabe, estou finalizando um livro, então haverá uma maior judicialização. Muito bem. Agora, pessoal, no caminho inverso, deixa eu botar aqui, mano. No caminho inverso, quanto mais se aproxima de valores totalitários, haverá menor judicialização da política. Agora, pessoal, nem tudo é flores, né? A gente sabe que nem tudo é flores. Agora a gente vai trabalhar também os pontos negativos disso aí, tá? Nem tudo é flores. Mas aqui é a técnica, né? É o que é a história e tal. Quanto mais se aproximar de valores totalitários, aqui está muito clara a minha posição quando bota a seta para trás, né? Que eu prefiro viver num ambiente democrático, né? No instante da democracia, Platão, por exemplo, ele é um árduo crítico da democracia. Alex de Tocqueville também, não tão talvez com maior intensidade, mas com uma certa preocupação com a questão da democracia, né? Inclusive, Alex Tocqueville é um dos autores mais lidos, um dos, não mais lidos do grupos de ultradireita, né? De pensamento ultradireita. E eu uso Alex Tocqueville, sim, para pensar alguns fenômenos. O melhor, tem um livro que é Democracia na América, que ele trata com muito brilhantismo isso. Para quem não conhece, Alex Tocqueville é um descendente direto da Joana d'Arc, né? Portanto, ele representa a aristocracia francesa no seu tempo. E aí ele teve a curiosidade de estudar o sistema penitenciário norte-americano, o sistema criminal americano, e ali começou a examinar, né, a realidade social. E ele apontou uma série de pontos interessantes, como a discriminação entre brancos e negros, a extinção. Lá no livro dele, a gente tem que ter cuidado para não fazer críticas, ele usa o termo homem selvagem, né, o selvagem, o nativo, né? O termo selvagem é o nativo, né? A pessoa da origem. Que aqui no Brasil a gente usa o termo povos originários, né? E supressão a índio, né? Muito bem. Dentro desse contexto pontual, ele analisa. Inclusive, ele traz uma previsão de duas frentes que um dia iriam entrar em guerra, e até hoje estão em grandes guerras, que é os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que na época ele não chamava de União Soviética, né? Não existia isso. No obstante, já vê pensamentos socialistas nesse sentido, que ele combatia, por sinal. Mas ele já começa a examinar que vai haver duas grandes dominações de blocos que vão tritar, que é os Estados Unidos, que está em crescimento, e a União Soviética, que na época era a Rússia, né? Então, um país, um mundo que ainda se fala de Prússia, tá, gente? Não Alemanha. Muito bem, então haverá maior judicialização da política. Tem um lance aqui que eu esqueci que eu ia falar, peraí, deixa eu raciocinar. Então, aqui, Poder Judiciário, legal, deixa eu fazendo aqui, talvez eu lembre. Assim,
Então, quanto mais nós nos aproximamos dos valores democráticos, haverá maior judicialização da política. Portanto, aí vem um ponto que vai se consagrar, né? Consagra a separação dos poderes, indicando como última ratio o poder judiciário. E quando você tem um ambiente totalitário, cara, você não há uma mitigação, né? Mitigação da separação dos poderes e um fortalecimento do poder executivo. Então, aqui está muito claro nessa ilustração e nessa tentativa aqui para explicar dos fenômenos, né? Esse aqui é para a gente entender um contexto maior que é a judicialização da política. Tá muito baixo. Você perguntou alguma coisa? José, você Perguntou perguntou? não. Não, não. Ah, tá. Então, pessoal, o que que pode cair em prova é essa base aqui que lógico que tem muito mais informações que eu poderia ter passado para vocês, mas assim, a gente está no nível de OAB, né? Então, agora tem um outro tema que eu vou estudar no nosso último encontro, coloquei aqui na sequência. Ixi, rapaz, esqueci, ó, desculpa. Que é a juristocracia. A gente vai estudar de uma forma técnica, né? E aí eu vou, evidentemente, me basear em Ram Hirschel, tá? E Ram Hirschel. Muito bem, então isso aqui é um apanhado legal. Deixa eu só. Filosofia. Tudo igual de filosofia, né? O Thales Andrade perguntou qual é a disciplina que eu não ensino. Thales é um palhaço. Ele é meu amigo, todo mundo sabe disso, mas assim, ele foi meu colega na UEMA. Nós trabalhamos juntos, Ricardo Flores, né? Nós trabalhamos juntos. Thales, pessoal, é uma pessoa que eu admiro muito, viu? Ele é um cara que começou na dificuldade, e graças a Deus ele soube, né? Soube se guiar de forma correta. Eu tenho muita admiração por ele e felicidade por ele, né? Onde ele chegou, tudo. Isso aqui é o da Prefeitura de São Luís, né? Ah, não, esse aqui é o nosso. Porque tem um que eu fiz pela Prefeitura de São Luís. Muito bem. Aliás, eu vou voltar a dar aula na Prefeitura, tá, professor? Na Escola de Governo, tá? Depois eu te levo lá, viu, Renato? Vai ter uma outra aula. Se tiver interesse ali, Esse você senhor. chama para outra Escola de Governo. Então, pessoal, esse aqui, ó, é batata ou isso aqui é importante demais para nossa matéria. Faltou eu colocar lá a justocracia, né? Então, quanto mais. Agora, pessoal, nem tudo é flores. Nem tudo é flores. Por que isso? Porque, pessoal, é o seguinte: isso aqui é pensado no contexto de relação de temperatura-pressão equilibrada, né? Ou seja, quando a jurisdição da política ela é um resultado prático, né? Um resultado pragmático dos processos. E temos que entender que essa jurisdição da política, pela experiência mundial, ela não pode se consagrar no modelo conceitual a priori, mas sim a secundário. Então, o a priori é pragmático, ou seja, prático, não a priori conceitual, posto que isso pode gerar, né, uma juristocracia. Uma juristocracia. Bom, então, qual é os aspectos negativos, né, da judicialização da política? Pessoal, inclusive na Constituição, vamos pegar aqui a Constituição e entender aqui aspectos negativos da jurisdição. Porque a gente tem que entender, por uma prova, todo o contexto que se soma, né? Todo o contexto. Você pode perceber, pessoal, que o artigo 103 da Constituição, quando trata da ação direta de consolidado e da ação declaratória de consolidade, ela trata aqui de um rol de legitimados.
Bom, há uma discussão doutrinária que esse rol de legitimados é muito grande. Há uma discussão de natureza doutrinária, não chegou ainda ao viés judiciário, mas já está na pauta de certas discussões. A Lira, agora recentemente, isso em 2024, trouxe à baila essa discussão doutrinária. Há quem entenda que não, que é o seguinte: a judicialização da política se torna evidentemente fortalecida, dando um prestígio maior ao âmbito do judiciário, em vez de fortalecer, torna-se, portanto, eh, eh, absurdamente fortalecido, né? Torna-se, portanto, bruto esse processo, quando você tem um rol de legitimados amplos, e isso vai resultar efetivamente num processo maior de discussões judiciais. Então, uma das discussões disso é a previsão da confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Tá? A gente não vê discussões quanto à participação da OAB, tá? Na OAB, a questão do procurador, mas a previsão da confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, há uma certa discussão, porque não seria ela necessariamente um legitimado efetivo. Tá? Agora, lembrar que a previsão dela, inclusive de partidos com representação no Congresso, nasceu, né, da Constituinte de 88. Né? Se a gente for pegar aqui, ó, texto originário da Constituição, vou pegar aqui o texto, publicação original da Constituição de 88, você vai ver aqui, pessoal, que tanto os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, quanto a confederação sindical, já havia essa previsão constitucional. Tá? Houve um ajuste aqui, em razão da emenda constitucional 45 de 2004, está bem aqui por sinal, aqui, ó, 45 de 2004, que foi o caso dos governadores dos estados e outros mais. Porque, olha só, atualmente nós temos estados e IDF. IDF também tem governador. Então, houve só um ajuste aqui e um ajuste aqui, ó, também da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso aqui já foi questão de prova objetiva de primeira fase para cargo técnico, né? Lá tinha a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, na verdade é Câmara Legislativa, né? Para quem mora no Distrito Federal não tem muita dificuldade, mas nos outros estados, né, os municípios, o cara pensa que realmente é uma Assembleia Legislativa, na verdade o termo é Câmara. Isso aqui é só uma curiosidade que eu lembrei quando fazendo prova. Muito bem, então, essa discussão, ela para muito fortemente nessa questão dos partidos políticos com representação no Congresso, criar uma espécie de válvula para que partidos pequenos que tenham representantes no Congresso Nacional, e isso muito colaborado em razão da jurisprudência do STF, que autoriza que basta um representante no Congresso para ter legitimidade. E também a Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Tá? E aí nós temos aí os sindicatos, né, as confederações sindicais em gerais. Tá? Então, essa discussão decorre de quê? Decorre de um efeito refratário. Então, nós estamos aqui numa etapa no Brasil e também no mundo, tá? Isso aqui não é uma questão só nossa aqui do Brasil, no mundo, que é uma rediscussão dessa pulsante formação de valores democráticos, que, de vez de haver um fortalecimento do judiciário, houve, portanto, uma valorização do judiciário, com fortalecimento do judiciário de forma efetiva, mas houve, portanto, de uma forma pragmática ainda, do contexto de um exagero nesse processo de fortalecimento. Então, a gente pode colocar aqui como consequência negativa da judicialização, né, vamos colocar como observação, a doutrina discute que a formação pragmática da judicialização da política. Lembrando, pessoal, que esse aumento do rol foi aprovado, né, inclusive pelos próprios Congresso Nacional, cara. Tá? Ó, inclusive a previsão da DC, tá, que na época, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, a AGU,
né, que estava, parece que o Gilmar Mendes à frente também, hoje ele é ministro, estava, né? Então, próprio as instituições democráticas, elas fortaleceram o judiciário. Nós tivemos uma reforma judicial de 45, que é a gota d'água do processo de fortalecimento do judiciário. Tá? Se a gente for buscar o grande culpado, o grande vilão dessa discussão, se é que há um vilão, é o próprio Congresso. Tá? Então, a gente discute que a formação pragmática da justiça da política, deixa eu ver aqui, assim, é, como decorrência natural do fortalecimento do judiciário ao lado do processo de democratização ou de redemocratização, este no Brasil, ocasionou, não digo ocasionou, mas resultou, né? Resultou uma drástica concentração de atribuições aos tribunais, vou botar com o T maiúsculo, porque tribunais funcionais, aos tribunais institucionais, que no caso do Brasil, que no caso nacional, o Supremo Tribunal Minha filha, Federal, estudando. Deixa, papai, como cuidado. Corte barra Tribunal Constitucional. Tá ok? Então, pessoal, eu vou fechar esse bloco, primeiro tempo da aula, com essa informação aqui para vocês. Então, isso se discute. Então, quais seriam as medidas que Oi, professor, Oi, eu acho que tem gente pedindo para entrar, porque fez uma zoadinha. cara, esse que é o problema. Eu fui dando minha aula, eu vou colocar aqui Ibamar, do Renato. Com certeza não estou Fez uma falando. zoadinha e eu fiquei como se tivesse alguém pedindo, mas agora eu acho que. Pode ser o Adonis, a Laiane, outros mais. É porque realmente, quando eu começo a explicar, pessoal, eu fico muito concentrado aqui na aula, né? E aí, infelizmente, acontece isso, tá? Mas não é nada proposital. Então, pessoal, isso aí que é uma tiragem, né? Dos processos. Última ratio, né? Tá aqui, tá errado, viu, gente? Depois eu ajeito aí. Tá aqui, ó, tá errado aqui, ó. Última ratio. Depois eu ajeito. Então, pessoal, essa aqui seria a nossa apresentação da justiça da política. O pessoal tem muito mais coisas. Sabe? Só para você ter uma ideia, tem livros de mais de 300 páginas só discutindo judicialização da política, tá? Seja na Alemanha, no Brasil. Só quero que vocês entendam que não é um fenômeno só nosso brasileiro. Todos os países democráticos ocidentais que estejam em suas democracias mais avançadas ou em um avançado processo estão trazendo essas discussões. Nós tivemos aqui no Brasil um caso emblemático pontual, que envolveu inclusive o 8 de janeiro, envolveu o processo eleitoral. Então, a gente teve várias questões pontuais aqui que não vêm ao caso, posto que vão enveredar por mais questões ideológicas. O que nos importa aqui, pessoal, é uma questão mesmo para te ajudar a fazer uma prova. Então, para fazer uma prova, aqui nós estamos muito bem tamanho. Isso aqui é importante, fatores históricos. Tá? Lembrando que a judicialização da política é como se fosse uma segunda etapa do neoconstitucionalismo no sentido literal, né, no sentido cronológico, melhor dizendo. Por quê? Nós tivemos o neoconstitucionalismo com a queda do nazismo, né, a derrocada do nazismo, do fascismo, né, e de outros totalidades, no Japão, etc. E aí nós tivemos aí a formação, né, o crescimento da União Soviética. Então, a judicialização da política, ela meio que já está de olho no avanço do comunismo. Tá? Então, isso aqui é um importante cenário, porque nos países em que há comunismo, não há judicialização da política. Ou melhor, sequer a judiciária, né? Sequer a um judiciário. Então, isso aqui é importante a nível de histórico conceitual. E esse gráfico aqui, né, que quanto mais países são totalitários, mais eles são fortalecidos pela conjectura do executivo, né, mitiga a separação dos poderes e, portanto, há uma maior. Agora, pessoal, dentro desse caminho aqui democrático,
vai surgir aqui a justocracia. Então, tem autores que já discutem, né? Eu sou um deles, que o resultado prático da democracia, há um distanciamento social e há uma concentração dessas discussões no âmbito institucional, há a justocracia. Então, o judiciário começa a participar ativamente de toda a vida social, tá? Ele começa a assumir praticamente as pautas das dinâmicas das políticas públicas para si, tá? Ele começa a ser um pioneiro tanto quanto aos demais poderes, porque ele já vai se colocar, ele vai trazer pautas que vieram alienígenas para justificar o equilíbrio da separação dos poderes, para justificar o check and balance, né? Aquela situação dos preços e contrapreços, né? Então para se auto-justificar como um equilíbrio de gravidade dos poderes, ele vai se fortalecendo cada vez mais. E esse fortalecimento, evidentemente, há os que defendem e os que são contra. Vocês são um jogo de interesses. Isso é natural de tudo. Então, a grande verdade da bússola que guia os comandos da vida política do mundo é que todos têm a razão e todos não têm razão. Muito bem. Então, pessoal, é feito isso. Vou dar aqui um breve intervalo. Como falei para vocês, as aulas que vão seguir agora são mais tranquilas, tá? Não são aulas extremamente densas, extremamente complexas, são aulas bastante tranquilas nas suas exposições. E aí a gente toma aqui rapidamente um café bem reforçado e volta aqui com novas apresentações. Evidentemente, esse vídeo aqui eu vou congelar, tá? Para que a gente não tenha um vazio de conteúdo aí que não tem necessidade, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, algum ponto de esclarecimento, sim ou não? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Então, vou fechar aqui a gravação.